Consórcio ou financiamento? Vem aqui comigo descobrir qual que é a diferença entre um e outro, as vantagens e desvantagens de cada modelo e o que mais se aplica para a sua realidade e para a realidade do seu cliente. Você está no canal Crédito Sem Mistério, eu sou Ricardo Floriano, fundador da CSM Assessoria Financeira. Hoje nós vamos falar sobre as diferenças, as vantagens e desvantagens entre as modalidades para aquisição de imóvel, seja com consórcio ou com financiamento imobiliário. Então nós vamos fazer um comparativo entre cada uma dessas modalidades, explicando aí o detalhe de cada uma, o funcionamento, como que fica melhor para você, o que é mais vantajoso dependendo da sua situação no momento. Para você que é corretor de imóveis, trabalha no mercado imobiliário, é importantíssimo você saber a diferença de um e outro, conhecer as vantagens e desvantagens para poder explicar para o seu cliente, para entender realmente se naquele momento, se é possível ele comprar aquele imóvel, né? Para você prestar um atendimento mais adequado, um atendimento mais assertivo para o seu cliente, explicando ali as diferenças, entendendo as vantagens e desvantagens de cada um. E assim como tudo que a gente passa aqui no canal, a gente quer mostrar para vocês uma base bem sólida, mas também não enrolar muito com detalhes muito específicos para que seja realmente uma coisa para você ter ali uma noção legal do negócio, para poder fechar os seus negócios, mas que você também não tenha a necessidade de entrar em detalhes muito matemáticos, em coisa assim muito detalhista, que não vem ao caso, né? Na verdade, o corretor de imóveis, ele tem que saber vender o imóvel, né? Mas para saber vender com qualidade, ele tem que ter noções básicas, conhecimentos básicos dessa parte, né? São instrumentos fundamentais para quem está vendendo imóvel, para quem atua no mercado imobiliário. Então, para você sempre ter acesso a essas informações e muita coisa legal, atualizações, notícias, se inscreve aqui no canal Crédito Sem Mistério, ativa as notificações. Toda semana, 2 vezes por semana, a gente tem vídeos novos, fora os shorts que a gente imposta aí durante a semana, com coisas mais rapidinhas, né? Mas a função nossa principal é realmente espalhar esse conhecimento para quem está fechando um negócio, para quem está trabalhando no mercado imobiliário, ter aí uma base legal, não se deixar ser enganado ou se levar, às vezes, por informações que às vezes não são tão verdadeiras, né? Ou às vezes existem maneiras mais fáceis e mais seguras e mais claras de fechar esse tipo de negócio, que às vezes o próprio banco não passa para o cliente, que às vezes a pessoa que está tratando desse momento, às vezes por desconhecimento, ou seja o que for, tenta passar uma informação de facilidade, uma informação diferente, justamente só para fechar negócio, né? Só para vender aquele consórcio, para vender aquele financiamento, mas a nossa ideia é sempre trabalhar com muita clareza, com muita transparência. Então vamos seguir agora para o conteúdo, passando para vocês aí cada detalhe dessas situações. Para ficar mais fácil a explicação, eu vou mostrar para vocês aqui uma tabela comparativa entre as duas modalidades, entre o financiamento imobiliário e o consórcio de imóveis. Então, o primeiro ponto para a gente falar em relação aos dois é sobre a questão da entrada, né? Então, a gente sabe que no financiamento imobiliário, o cliente ele tem que ter pelo menos hoje 20% de entrada em cima do valor do imóvel, né? Então, um imóvel, por exemplo, de 200 mil, o cliente tem que ter 40 mil de entrada para fazer o financiamento e financiando um máximo de 80%, que seria os 160 mil. Como eu já falei em outro vídeo, é possível sim o cliente financiar 100% do imóvel, eu vou até deixar o link aqui para vocês, mas a questão do financiamento, isso aí já envolve falar com o vendedor, já envolve avaliação do imóvel, vamos trabalhar em cima da regra normal, da regra clara, que hoje é de 80% do financiamento. Então, a gente tem que o financiamento de imóvel, o cliente tem que ter 20% de entrada, já no consórcio não é necessário ter entrada para você adquirir uma cota de consórcio. Então você pode, teoricamente, financiar 100% do valor daquele imóvel. Na verdade, falar financiar 100% é uma palavra pesada, né? Porque o consórcio ele funciona como um grupo. Então basicamente é um grupo de pessoas que se une através de uma administradora de consórcio, onde então essa administradora ela vai dividir, ela vai captar os recursos que aquelas pessoas estão pagando mês a mês e toda vez, uma vez por mês, vai ter a contemplação de uma dessas cotas. Então você não está trabalhando com o dinheiro de uma instituição, são várias pessoas que se juntam e com o dinheiro arrecadado mensalmente dessas pessoas, uma parte é destinada para o fundo do consórcio, a outra parte então vai para a contemplação da carta de um daqueles associados. Um outro ponto, e é muito importante, né, principalmente para o corretor de imóveis que está vendendo, e também para quem está comprando e tem pressa, é que no financiamento imobiliário a aquisição é imediata. A partir do momento que você faz a sua aprovação de crédito e dá a entrada na papelada, com a documentação do comprador, vendedor, do imóvel, ali em questão de alguns dias você já vai ter o contrato de financiamento na sua mão, e esse contrato já é a escritura do imóvel, onde esse contrato está sendo registrado no cartório, passa a posse do imóvel para o comprador. Ali no ato, coisa de 30, estourando 45 dias em todo o processo, né? A gente está falando aí desde simulação, aprovação do crédito,
até o registro no cartório de imóveis, e às vezes a parte do registro do cartório de imóveis demora mais do que o financiamento em si, né, da emissão do contrato. Mas vamos colocar aí, em 30 dias, em 40 dias, o comprador ele já está com a posse do imóvel, já está morando no imóvel, fazendo a sua mudança. Já no consórcio, a pessoa quando adquire uma cota de consórcio, né, ela entrou nesse grupo, ela vai pagar e ela tem duas possibilidades para então levantar aquele capital para comprar o imóvel. A primeira é através do sorteio mensal. E sorteio, como a gente sabe, é aquela coisa, né? É na sorte. Então, uma pessoa desse grupo vai ser sorteada e ela vai então levantar esse capital e vai lá e compra o imóvel, né? Da mesma forma que no financiamento, o imóvel fica alienado. Então, o imóvel não está livre e desimpedido até que a pessoa termine de quitar todas as parcelas da cota do consórcio. Mas esse é um grande ponto importante, porque quem compra um consórcio, ele não tem garantia nenhuma de que ele vai ter aquele bem num curto prazo. Pode acontecer de dar uma sorte, ser contemplado no primeiro, no segundo, no terceiro mês, como pode acontecer de não ser contemplado aí durante anos. Então ninguém pode afirmar para quem está comprando, para quem está entrando no grupo de consórcio, de que ele vai ter aquilo ali de imediato. Já a segunda modalidade para você ser contemplado é a pessoa dar um lance para conseguir essa contemplação, para conseguir a liberação desse valor para a compra do imóvel. Então esse lance pode funcionar da seguinte forma: ou você vai e pega um dinheiro seu à parte e oferece para esse consórcio, né? E oferece como lance nesse consórcio. E aí então você vai ter mais chances naquele mês de ser sorteado. Ou você pode fazer um lance embutido, que é quando você então reduz uma parte do valor que você pegaria nesse consórcio, né? Então, por exemplo, o valor do consórcio de 200 mil. Você quer fazer um lance embutido de 30%, por exemplo. Então você vai lá, vai oferecer esse lance embutido, quer dizer, você vai deixar de resgatar esse valor desses 30%. Então, ao invés de você receber 200 mil, você receberia 140 mil. Porém, a sua chance de contemplação naquele mês já seria muito maior. Mas você vai continuar pagando as suas parcelas do consórcio em cima do valor total da cota, que é 200 mil. Então, se você está gostando do conteúdo até aqui, já se inscreve no canal, deixa aqui o seu joinha pra gente, para continuar acompanhando todo esse conteúdo bacana que a gente vai ter, 2 vezes por semana, vídeos novos, com muita coisa legal. Seguindo aqui, agora referente à parte dos juros pagos, né, nas duas modalidades, se fala muito que o consórcio não tem juros. Realmente, juros ele não tem. O que ele tem é uma taxa de administração cobrada pela administradora do consórcio, que ela já está embutida nas parcelas, né? Ela varia aí de 10% a 20%, dependendo da administradora. Por isso também, se você vai buscar um consórcio, é importante você pesquisar uma administradora de confiança e com que cobre o mínimo possível de taxa de administração. No financiamento em contrapartida, você vai pagar uma taxa de juros por ser um financiamento, né? Você está pegando o dinheiro de uma instituição para pagar depois diluído em vários anos, que hoje está numa média aí de 10,5% ao ano de juros, né? Então, sim, no financiamento imobiliário tem os juros por ser um empréstimo, e no consórcio, por ser um grupo de pessoas que está se juntando e esse dinheiro está sendo administrado por um terceiro, esse terceiro, que é a administradora do consórcio, então vai cobrar uma tarifa ali de administração que gira em torno desses 10%. Só que essa tarifa da administração do consórcio, ela não incide anualmente ou mensalmente. É uma tarifa já pré-determinada no contrato, que em cima então do valor que você pegou do seu consórcio, ela vai estar diluída ali nas suas prestações. O nosso próximo ponto, então, são as correções aplicadas, os indexadores aplicados nas duas modalidades. No crédito imobiliário, o principal indexador, quer dizer, o que corrige a sua parcela mensalmente nos contratos, é a TR, que é a taxa referencial. Ela está no acumulado aí médio de 12 meses de 2% ao ano. Tá? Então é de 1,8% a 2% ao ano. Porém, quando ocorrer da taxa reduzir, né, da taxa Selic reduzir no mercado abaixo de 8,5% e a poupança então muda a sua forma de remuneração, então a taxa TR ela pode chegar a ser zerada, como estava nos últimos anos, né, de 2021 para trás, principalmente, ela ficou por bastante tempo zerada. Então os contratos de crédito imobiliário eles ficam também sem ter a correção. Mas basicamente então a gente tem uma correção anual aí de 2% do valor que incide em cima da parcela mensal, não 2%, né? Ela vai pegar a variação mensal da TR e aplicar sobre o valor da parcela, não sobre o saldo devedor, muito importante isso, tá? Mas num acumulado de 12 meses, é uma média de 2%. Tá? Em relação ao consórcio, os consórcios de imobiliários, eles têm geralmente, na grande enorme maioria dos casos, são indexados pelo INCC, o Índice Nacional da Construção Civil. O INCC ele teve um acumulado em 2022 de 9,27%. Ou seja, se a gente comparar, então, o INCC, 9,27% ao ano,
mais a tarifa de administração. E no caso do crédito imobiliário, a gente tem a taxa de juros, né, que hoje tem uma média de 10,5 e futuramente pode ser renegociada e reduzida, mais a TR. Então, comparando um com o outro, fica mais ou menos na mesma, né? Então, a gente tem que entender que o consórcio não é tão mais barato assim quanto a gente imagina em relação ao financiamento imobiliário. O próximo ponto é o prazo. Né? O financiamento imobiliário tem um prazo máximo de 35 anos, ou seja, o cliente pode diluir aquele valor que ele pegou emprestado para pagar de volta para o banco em até 420 meses, dependendo da idade dele. Já o consórcio tem uma variação de 15 a 20 anos de prazo máximo, dependendo da administradora que está fazendo. Aproveitando, se você está buscando financiamento imobiliário, ou tem um cliente que está buscando e quer entender mais e quer fazer um negócio com segurança, vou disponibilizar aqui para vocês um link nos comentários e na descrição do vídeo para agendar uma consultoria grátis aqui com a nossa empresa, direto comigo, onde eu vou passar para vocês aí as simulações de financiamento, enfim, explicar também o nosso método de trabalho, nosso método de parcerias com empresas, com imobiliárias, com construtoras. Então é só clicar no link e agendar um horário lá, que eu tenho o maior prazer de conversar com vocês. Seguindo da diferença, né, das parcelas, como elas são calculadas no financiamento imobiliário e no consórcio, né, 90% dos financiamentos imobiliários, ou até mais hoje, são feitos pela tabela SAC, que são parcelas decrescentes. Então você já começa sabendo a sua parcela, mês a mês ela vai reduzir um pouquinho e lá no final ela vai estar bem baixinha, praticamente igual ao valor da amortização calculada para o seu imóvel. Já no consórcio está calculado pela tabela Price, então as parcelas são fixas, porém como ela tem o reajuste do INCC e acaba, como eu falei para vocês, a gente teve um INCC no ano passado de 9,27, acontece então que as parcelas tendem a subir durante todo o período do contrato. Então você começa pagando uma parcela que você já sabe, que você acordou, porém, na evolução do contrato, essa parcela vai subindo, mesmo depois de você já ter o bem contemplado, já está com o bem em você, ou seja, até o final do pagamento do consórcio. Agora, o último ponto, e bastante relevante também, é a questão do cliente ter nome limpo e comprovar rendimento para pagar os dois casos, né? Então, no caso do financiamento imobiliário, é feita análise de crédito, o cliente tem que estar com o nome limpo, e como a gente também já falou em diversos vídeos aqui, ele tem que comprovar 3 vezes o valor da parcela, seja através de extrato bancário, olerite, imposto de renda, mas enfim, ele tem que comprovar para o banco isso. Já no consórcio também. Na verdade, ele não precisa fazer nenhuma comprovação de renda no momento que ele adquire a cota do consórcio, que ele vai pagando mês a mês. Porém, quando ele vai, então, ser contemplado, que ele vai pegar aquele valor para comprar o imóvel, se ele ainda não terminou, não é a última parcela do consórcio, vai ser feita sim uma análise de crédito em cima dele, para ver se ele tem condição de honrar com aquelas parcelas remanescentes, uma vez que ele já está pegando bem, né? É um dinheiro de um coletivo, né? Um dinheiro de várias pessoas que ele está pegando ali para comprar o seu bem. Então ele tem que comprovar sim que ele está com o nome limpo, que está tudo certinho e que ele tem condições de arcar com aquelas parcelas. Então vai ser feita uma análise de crédito da mesma forma que no financiamento imobiliário. Então essa questão do comparativo do financiamento do consórcio, ela vai muito de pessoa para pessoa, mas no quadro geral, quem realmente quer comprar um imóvel para agora, quem tem planos aí no curto prazo de comprar um imóvel, é muito mais vantajoso, com certeza, fazer o financiamento imobiliário, né? Uma vez que, no final das contas, o que a pessoa vai pagar de juros ou de correção de juros, no caso do consórcio, e tarifa de administração, acaba que as duas situações ficam meio parecidas. Então, o financiamento imobiliário tem essa vantagem de você pegar o imóvel já de imediato, sem depois ficar se preocupando com mais nada. E o consórcio, ainda se for vendido para o cliente como forma de investimento, não é uma muito boa ideia, né? Porque, na verdade, ele não está rendendo, você está pagando tarifa sobre aquele valor que você está colocando, e acima de tudo, aquele valor que você vai pagar mensalmente, ele é corrigido, e você não tem previsibilidade de quando você vai pegar esse valor de volta. A única certeza é que você vai pegar o valor de volta no final, lá do processo, depois dos 15 ou 20 anos. Mas ninguém pode afirmar com toda certeza que aquela carta que o cliente pegou foi contemplada ou vai ser contemplada em 1, 2, 3 meses, ou seja, em qual tempo for. Então não tem como prever isso. Então é muito importante que o cliente ficar ciente. Às vezes ele pega, faz isso daí com a esperança de ser contemplado num curto prazo, não é contemplado e está amarrado naquilo ali. E depois, para fazer então o cancelamento do consórcio, caso o cliente queira, ele pode parar de pagar e sair do grupo, porém, ou ele vai ter que vender a cota dele para outra pessoa, ou ele vai ter que esperar o final da cota, o final do grupo, quer dizer, depois de 15 anos, para pegar o dinheiro dele de volta, com alguns descontos do que ele pagou, feitos pela administradora do consórcio. Então, para quem está querendo adquirir um imóvel no curto prazo, ou fazer um planejamento,
aí para alguns meses para poder comprar, né, o financiamento imobiliário ele acaba sendo mais seguro porque você tem uma previsibilidade, tanto de parcelas quanto de correção também. Você não tem uma correção excessiva com índices que não dá para você ter uma previsibilidade muito grande. E ainda você tem a vantagem de que no futuro existe a possibilidade de você negociar a redução da taxa do seu crédito. Eu espero que tenha ficado claro essa breve explicação que a gente deu aqui das diferenças entre um e outro, né, para vocês terem uma noção legal. Mas a nossa ideia não é falar mal do consórcio ou falar bem do financiamento, mas expor a realidade, né, porque às vezes o cliente acaba escutando muito do gerente do banco, do vendedor, ou seja, de quem for. Então tem que ter um conhecimento legal para poder se embasar para tomar uma decisão. Sendo que essa é uma das decisões mais importantes, né, um dos compromissos mais importantes que a pessoa vai assumir na vida, que é a compra de um imóvel, seja por financiamento, seja por consórcio. Então tem que ter todas as informações, estar o mais esclarecido possível, para ter ciência dos riscos, das responsabilidades e do funcionamento de cada uma das modalidades. Você acha que o consórcio é ideal para você porque você não consegue guardar dinheiro e não tem pressa de pegar um imóvel? Ótimo, vai ser fantástico, e você vai conseguir ali saber que um dia você vai ser contemplado, você pode ter sorte de ser contemplado rapidamente, você pode de repente ter um dinheiro e dar um lance e conseguir a contemplação, mas se você busca aí alguma coisa no mais curto prazo, né, realmente você já quer ver o seu imóvel, você não vai estar saindo muito atrás, não vai estar perdendo dinheiro em relação ao consórcio e você vai ter ali o seu bem de imediato. Só que você sabe que você vai ter que ter um valor de entrada, isso envolve planejamento e tudo mais. Aproveitando aqui, pessoal, segue a gente aqui no nosso Instagram, no @CSM Assessoria, no Facebook, no /CSM Assessoria. A gente também tem o nosso site para qualquer dúvida, para conhecer mais do nosso trabalho, procurar uma parceria com a gente, é o www.csmassessoria.com.br. E também, como eu falei, tem um link aqui na descrição e nos comentários para vocês agendarem com a gente uma consultoria grátis, para você fechar o seu negócio com mais segurança, ou para você poder instruir melhor o seu cliente, até firmar uma parceria de valor com a gente. Para você que ficou com a gente até o final aqui, muito obrigado e até o próximo.